Você já se perguntou por que o Evangelho de Mateus é tão diferente dos outros? E por que ele começa com essa lista de nomes que quase ninguém consegue ler? A resposta está em um segredo que Mateus escondeu bem no início do seu livro. Ele queria provar que Jesus não era apenas um profeta, mas a resposta para toda a história de Israel. E o que ele fez? Ele revelou a maior reviravolta da história humana. Fala pessoal, meu nome é Nixon, bem-vindos ao canal Rabone. Veremos hoje a primeira parte do panorama do livro de Mateus. Faremos uma viagem ao mundo bíblico, com a clareza e a simplicidade que você já se acostumou aqui no canal. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mateus era um cobrador de impostos, alguém odiado. Era considerado um traidor. Era um judeu cobrando impostos do seu povo, em nome do Império Romano. Mas Deus o escolheu para escrever a história que mudaria o mundo, mostrar que Jesus é o Messias prometido. E lembra daquela lista de nomes que comentei no início do vídeo? Essa lista de nomes, que quase pulamos, esconde algo genial. Mateus divide a história de Israel em 3 partes, de 14 gerações. Mas por que 14? 14 é o valor numérico para o nome de Davi em hebraico. Mateus estava gritando com isso. Jesus é o filho de Davi, o Messias que vai restaurar o reino. Nos versos de 1 a 3, nós podemos ver a relação de Jesus com o Antigo Testamento. Mateus não se contenta em apenas mostrar a linhagem de Jesus. Ele quer provar que a vida inteira de Jesus era o cumprimento das promessas de Deus. Mateus constantemente aponta para as profecias do Antigo Testamento, que se cumprem na vida de Jesus, desde o seu nascimento em Belém até a sua fuga para o Egito, mostrando que Jesus é o ápice da história de Deus com seu povo. Mas espera, Mateus não para por aí. Nos versos de 4 a 7, ele usa outra estratégia. Ele mostra que Jesus é a versão definitiva de Moisés e nos apresenta o Sermão do Monte. Podemos ver algumas semelhanças entre eles. Os dois nascem sob a ameaça de um rei. Ambos saem do Egito. Moisés subiu o monte para receber a lei. Jesus subiu o monte para apresentar uma nova interpretação para essa lei. Moisés libertou o povo de Israel da escravidão física no Egito, levando eles até a terra prometida. Jesus libertou a humanidade da escravidão espiritual, do pecado e da morte, prometendo a vida eterna e a entrada no reino dos céus. Nos versos de 8 a 10, Mateus apresenta um Jesus que não apenas pregou sobre o reino, mas que demonstrou. Jesus não só era um professor, mas era um rei em ação. Vários milagres de Jesus são descritos: curas, libertação de demônios, perdão de pecados. Esses milagres eram a prova visível de que o reino de Deus havia chegado para confrontar o mal e restaurar a criação. Nos versos de 11 a 13, Mateus apresenta Jesus anunciando o reino através de parábolas. Mas a gente vai ver que, assim como hoje, naquela época, nem todos entenderam a mensagem e nem todos aceitaram ela. As pessoas começaram a ter 3 tipos de reações a Jesus. A positiva, a gente tem o exemplo aí dos discípulos e a multidão que seguia Jesus. A negativa, que eram os religiosos, como os fariseus, que questionavam sua autoridade. E tinha também aqueles que tinham uma reação neutra. Era o povo que apenas via Jesus como um profeta, como mais um profeta, e não o Messias prometido. Jesus também falou sobre isso através das parábolas sobre o reino, como a do semeador, mostrando que sua mensagem seria recebida de forma diferente por cada um. A semente que cai à beira do caminho, a palavra diz que vêm as aves e comem a semente. Isso representa aqueles que ouvem a palavra e não entendem. Daí o inimigo rouba a semente do coração deles. A semente que cai em solo rochoso representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. E quando vem a perseguição, eles se esquecem dela. A semente que cai em meio aos espinhos representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo e o desejo pela riqueza sufocam a palavra. E por fim, a semente que cai em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e compreendem. Esses frutificam e produzem a 100, a 60 e a 30 por 1. Mateus escreve principalmente aos judeus, defendendo Jesus como rei e Messias de Israel. Ao citar em seu evangelho passagens proféticas do Antigo Testamento, mais que 60 vezes, ele enfatiza como Jesus, sendo o Messias, é o cumprimento de todas elas. Eu quero deixar uma pergunta para a gente refletir agora. Sua vida tem refletido a mentalidade do reino de Deus? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e coloque aqui nos comentários o que mais gostou nesse formato de vídeo. E claro, pode também deixar o dislike se você não gostou e falar o que pode ser melhorado.
Isso vai me ajudar muito na melhoria do canal e também vai me dar uma resposta se eu devo fazer esse tipo de vídeo para todos os outros livros da Bíblia. Obrigado por assistir até aqui.